Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal de Amor, que vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Anônimo significa sem nome, sem assinatura, desconhecido. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. No estudo anterior eu falei sobre homens anônimos, homens usados por Deus. E nesse estudo eu vou falar sobre mulheres. Mulheres usadas por Deus que poucos pregadores citam sobre elas. Vamos ao nosso tema, mulheres anônimas na Bíblia. Nosso texto base está em Provérbios, capítulo 31, verso 30. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Anônimo, então, é aquele que não tem um nome divulgado, mas que deixou a sua marca, que foi usado por Deus para alguma coisa, não menos importante do que aqueles que têm o seu nome revelado na Bíblia. E nós temos muitos personagens que não são mencionados seus nomes, mas foram usados, mas se dispuseram a realizar a obra do Senhor. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar sobre a mulher de Noé? E as mulheres dos filhos de Noé? Vamos conferir? Gênesis capítulo 6, verso 18, que diz: mas contigo, é Deus falando com Noé, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. A mulher de Noé e as mulheres dos filhos de Noé foram mulheres mencionadas por Deus, mas não através de seus nomes. E a Bíblia não fala o nome da mulher de Noé, mas esta mulher deveria ser uma esposa obediente, uma esposa fiel ao nosso Deus. Uma mulher que foi salva juntamente com a família dela. Quando Noé, em obediência a Deus, construiu a arca, a mulher dele não o abandonou, mas ela esteve com ele lado a lado. Ela foi companheira, ela não desprezou ele. Possivelmente ela deu todo o apoio que ele precisava. Ela foi conciliadora na casa dela, pois imagina os momentos que eles viviam, quantas vezes foram ridicularizados, foram insultados, e aquela mulher, ela agiu como uma mulher sábia, e a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. Vamos ver o que aconteceu em Gênesis 7, versículo 7. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. A fidelidade daquela mulher de Noé, a atitude da mulher de Noé em estar junto com Noé constantemente fez ela ser salva, fez ela entrar na arca. Vamos ver uma outra mulher. Existe na Bíblia a citação de uma mulher que salvou uma cidade. Esta mulher morava em Abel de Bet-Maaca. A Bíblia não relata nada em relação à identidade dela, não fala nome, não fala idade, estado civil, se tinha ou não filhos, se tinha ou não família. Mas a Bíblia relata que através da sabedoria daquela mulher, ela salvou uma cidade. Ela salvou a cidade de Abel de Bet-Maaca. Olha que interessante. E era uma cidade murada, protegida, uma fortaleza, mas foi salva por causa da sabedoria daquela mulher. Vamos entender por quê. Joabe, ele era um comandante do exército do rei Davi, e Joabe e os soldados dele haviam cercado a cidade Abel de Bet-Maaca, queriam destruir, começaram pelo muro,
porque eles precisavam capturar um homem chamado Seba. Seba era inimigo do rei Davi e este homem liderou uma revolta contra Davi, colocou os israelitas contra o rei Davi. Segundo Samuel capítulo 20, verso 16 e verso 17, então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E ele disse: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Nós vamos entender a sabedoria dela, a estratégia dela. Primeiro, ela começou a falar com Joabe, mas com humildade. Ouve as palavras da tua serva. E depois ela foi se mostrar uma mulher pacificadora, segundo Samuel, capítulo 20, verso 19, a parte A. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel. É interessante que você vê a humildade dela também nesta fala. Eu sou uma delas. Existem outras, mas eu sou uma delas. Não existe somente a mim. Ela também atribuiu nesta fala a outras pessoas, assim como ela, mulheres fiéis e mulheres pacíficas. Ela é uma mulher que nos chama muito a atenção. A terceira estratégia, ela chamou Joabe à responsabilidade. Ela mostrou para Joabe que a atitude dele em destruir a cidade era destruir a herança do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 20, verso 19, a parte B. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Acredito que quando Joabe, ele ouviu a fala daquela mulher, o Espírito de Deus deve ter tocado nele. Aquela mulher se mostrou uma mulher muito corajosa, porque Joabe, como eu disse, ele era comandante do exército de Davi, era um homem muito temido, e ele explicou para aquela mulher o que realmente ele queria, segundo Samuel, capítulo 20, verso 21, a parte A. A coisa não é assim, Joabe dizendo para ela: porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Olha o que ele queria. Aquele homem chamado Seba, ele deveria ser morto, porque ele tinha se levantado contra o rei. E esta mulher, ela demonstrou uma atitude de mulher decidida. Ela acalmou a fúria de Joabe contra a cidade, porque este homem, Seba, ele havia se escondido lá naquela cidade e ela tomou a decisão a favor da cidade. Vamos ver segundo Samuel, capítulo 20, verso 21, que é o complemento do versículo anterior. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. A gente olha que decisão drástica, mas nunca podemos nos esquecer que era época de guerra. Ela era uma mulher muito influenciadora, sabe por quê? Porque ela influenciou toda aquela cidade. Segundo Samuel, capítulo 20, verso 22, a parte A do versículo. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo. Imagina como o povo deveria estar apavorado. Aquela mulher influenciou e aquela mulher demonstrou que ela era uma mulher de palavra. Segundo Samuel, capítulo 20, verso 22, a parte B. E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei.
A sabedoria desta mulher salvou aquela cidade inteira. Como nós temos a aprender com personagens, mesmo que não tenham o seu nome citado na Bíblia, mas foram usados por Deus. E esta mulher sábia, ela foi pacificadora. É interessante a gente parar um pouquinho para pensar, quando nós falamos sobre mulher, logo a gente lembra que mulher é vaidosa. E se tem uma coisa que a maioria das mulheres gostam, é de um espelho. E é interessante que isso não é algo novo, não. Espelho é algo muito antigo. E a Bíblia ela fala sobre o uso de espelho. Você sabe me dizer do que foi feita a bacia do tabernáculo, ou seja, da tenda da congregação? A Bíblia fala que a bacia foi feita de bronze e foi feito, sabe com que material? Foi feito com o material dos espelhos que mulheres doaram para isto. Essas mulheres, elas serviam ao Senhor ou em oração ou até mesmo fazendo serviços mesmos. Vamos ver Êxodo capítulo 38, verso 8. Fez a bacia de bronze e seu pedestal de bronze com os espelhos das mulheres que faziam o serviço à entrada da tenda da reunião. Os espelhos, eles eram construídos de metal polido, não era feito de vidro como hoje. E esse material foi usado para fazer a bacia de bronze. Essa bacia era colocada no átrio, ela ficava entre o altar do holocausto e a entrada do santuário e tinha uma função muito importante. Ela tinha a função de purificação, onde os sacerdotes deveriam lavar-se e purificar-se antes de entrar na tenda. Êxodo capítulo 30, verso 18 a verso 20. Farás também uma pia de bronze com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Olha a importância daquelas mulheres, da participação daquelas mulheres ofertando com os seus espelhos. Os espelhos eram muito valiosos e quando elas ofertaram, elas estavam mostrando renúncia, elas estavam doando aquilo que elas tinham de preciosos, elas estavam mostrando que elas não estavam apegadas a vaidade nenhuma, mas sim, elas queriam agradar ao Senhor. Olha que interessante a atitude, a participação destas mulheres. Mas vamos lembrar sobre aquela menina que foi levada cativa e ficou escrava na casa do general, o chefe do exército do rei da Síria chamado Naamã. Ele mesmo tinha levado esta menina presa e ele tinha lepra, segundo Reis capítulo 5, verso 1 e verso 2. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu acho muito lindo o testemunho desta menina, porque esta menina, embora ela tenha sido levada prisioneira, ela não estava mais no poder dos pais. Não sabemos se os pais dela foram mortos nessa atitude de Naamã, mas nós sabemos que ela estava vivendo como escrava, ela vivendo daquela maneira, naquela situação amarga.
ela não se deixava estar amargurada, ela não alimentava ressentimentos, ela não deixou de ter fé no Deus Todo-Poderoso, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela gostaria. Segundo Reis, capítulo 5, verso 3. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha a sugestão que ela deu à senhora dela, a esposa de Naamã. Se o meu senhor, ela estava chamando Naamã de senhor dela, porque ela estava vivendo naquela situação, mas não tinha o coração amargurado, não tinha o coração rancoroso, e ela desejava que Naamã conhecesse e fosse curado da lepra. E é interessante você ver que assim aconteceu. O testemunho daquela menina foi um testemunho que salvou a vida daquele homem tão importante para a Síria. E algumas mulheres que a Bíblia fala, que o próprio Jesus fala, algumas mulheres, Jesus não cita os nomes de algumas, e elas serviram e seguiram a nosso Jesus. Lucas capítulo 8, verso 2 e verso 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Olha o privilégio destas mulheres. Elas serviam ao Mestre, elas serviam ao Filho do Deus Altíssimo com aquilo que elas tinham. A Bíblia nos mostra muitas e muitas mulheres, simplesmente mulheres, mas com exemplos lindos aonde nós podemos aprender. Vamos lembrar, por exemplo, da mulher samaritana, a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue, mulheres que tiveram fé no nosso Senhor Jesus, a mulher que obedeceu, a mulher que foi usada servindo ao Deus Todo-Poderoso. O fato dessas mulheres não terem seus nomes revelados nas Escrituras não foi falta de honra à atitude que elas fizeram, mas foi aonde nós vemos que o nome do Senhor foi glorificado. São mulheres que nós podemos ver, mulheres como nós. Elas tinham mais do que o reconhecimento e a fama dos homens, elas tinham o conhecimento de que elas estavam trabalhando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, e tinham o privilégio, a oportunidade de servir ao Deus Altíssimo, e elas tinham o nome escrito no céu, assim como nós. Lucas capítulo 10, verso 20, contudo, regozijai-vos, não apenas porque os Espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Glória a Deus! Como é importante eu saber que eu posso não ser reconhecida pelos homens, mas eu tenho meu nome escrito no céu. Como é importante eu saber que eu posso ser útil à obra de Deus, assim como você. Como é importante você saber que tudo que você faz ao Senhor, você terá recompensa. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quando eu li esse versículo, o Senhor falava para mim: tem mulher, tem pessoa que está falando, mas eu não faço nada para o meu Senhor. É contigo que o Senhor está falando. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ele te conhece, Ele conhece a sinceridade do teu coração e Ele ouve cada oração que você faz a Ele, e pode ter certeza que você está sendo muito útil
útil na obra dele, você está sendo muito usada por ele. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fica com Deus e Deus te abençoe.